Luxemburgo, sou aqui da USP, do mestrado de Ensino de Ciências, e eu vou mediar hoje essa mesa que vai debater a crise brasileira e a luta pelo poder popular. Primeiro, a gente vai começar com o Guilherme, que faz a Rita Von Hunt do Tempero Drag. Uhul! Questão de ordem. Subvertendo a ordem desde já. Amém. Eu que vou começar, então, uma boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui presente hoje, primeiro dia de campanha, poder estar conversando com essa juventude e alguns jovens há mais tempo que também estão presentes aqui hoje. Isso é muito importante. Acho que a gente tem uma tarefa que é urgente, né, no nosso país, que é o enfrentamento ao governo Bolsonaro. E dizer muito claramente, essa é uma tarefa que não se resolve somente nas urnas. E a gente não está dizendo isso desde agora para se diferenciar no processo eleitoral. A gente está dizendo isso há muito tempo. Inclusive durante a pandemia, imagino que vários de vocês também estiveram presentes nos atos fora Bolsonaro em 2021, em que a situação pandêmica era grave, mas a gente disse em alto bom som que Bolsonaro estava matando mais do que o vírus, com uma política de fome, com uma política de boicote a todas as medidas de enfrentamento à Covid-19. E a gente conseguiu ter um marco que iniciou uma das mazelas que marcam o nosso país desde sua Constituição, que é a violência contra a população negra do nosso país, que tem uma formação escravista e que teve aquela chacina na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Então, o 13 de maio já foi muito potente, uma demonstração de voltar às ruas. E no dia 29 de maio a gente disse, é a hora de começar a construir as jornadas fora Bolsonaro, por vacina no braço e comida no prato. E aquilo foi fundamental, tanto para a aprovação do auxílio emergencial, que não resolveu a situação da população, dos setores mais precarizados, da classe trabalhadora, mas deu um certo alívio, e por outro, por acelerar o processo de vacinação no nosso país, que foi uma vitória contra o governo Bolsonaro, que queria expandir, divulgar o negacionismo aqui dentro do Brasil, e nós conseguimos bater de frente com esse processo. No entanto, derrotar o Bolsonaro no dia 2 de outubro é importante, mas é necessário a gente pensar que o Bolsonaro ele não é um raio céu azul na conjuntura brasileira. Ele é produto de uma ofensiva burguesa que avança a partir de 2013, abre a tampa do bueiro para tudo quanto é liberal fascista tomar a cena política do nosso país, reergue a extrema-direita e que tem no Bolsonaro sua grande expressão. Mas teve também um golpe em 2016 com o impeachment da presidente Dilma Rousseff e que vem seguido de um programa que eles chamam da Ponte para o Futuro, que impõe uma série de derrotas para a classe trabalhadora. Eu não vou me alongar muito, porque a Sofia vai tratar disso, mas que apresentam a reforma trabalhista que precariza as condições de trabalho, impacta muito a juventude, o trabalho intermitente, ampliando a informalidade, a reforma da Previdência, uma política de preços dolarizada dos combustíveis, que faz nós sentirmos no cotidiano na bomba do combustível, mas encadeia em todo o processo produtivo, porque o diesel hoje é um dos mais caros dos combustíveis, e isso impacta todo o processo de produção, todas as mercadorias e serviços que a gente precisa adquirir, e é um dos elementos que constitui uma inflação gritante que sacrifica o povo brasileiro, a maioria trabalhadora desse país. Então a gente tem que entender Bolsonaro nesse conjunto de ofensiva burguesa. Entender, por exemplo, para ficar claro,
que quando a Globo fala mal do Bolsonaro, na matéria seguinte está fazendo algum elogio da política econômica do posto Ipiranga do Paulo Guedes. Porque eles querem tirar esse que não senta para comer de garfo à mesa, mas querem manter essa política neoliberal, ultraliberal, que massacra a nossa juventude, que massacra a maioria trabalhadora do nosso país. Então, contra esse programa, a gente também deve atuar. E ninguém faz política do mistério, falando que vai atacar um programa, mas sem falar qual que é o programa que vai reerguer a cabeça da juventude da classe trabalhadora do nosso país. E a gente vai passar de uma situação de defensiva para uma contraofensiva, pautando jornada de trabalho de 30 horas, pautando a revogação de todas essas medidas, porque a gente precisa ir para cima. A gente quer, né, como o Dom Hélio, numa das músicas, fala, sua sorte é que eu só quero muito, você estava fudido se eu quisesse o justo. A gente é massacrado e sacrificado há muito tempo no nosso país. A classe trabalhadora precisa ganhar a sua independência política para pautar um projeto de poder popular, um projeto de revolução socialista que nada mais é do que pôr abaixo esse Estado que privilegia uma minoria muito rica, bilionária, multimilionária no nosso país e impõe uma situação de miséria para a maioria absoluta da nossa população. E para vocês terem isso bem claro, durante os 2 anos de pandemia, entre 2020 e o início de 2022, os bilionários do nosso país, que são pouco mais de 60, enriqueceram em 30% as suas fortunas, que equivale à riqueza de 128 milhões de brasileiros e brasileiras, enquanto 90% do rendimento que é da classe trabalhadora reduziu durante esse período. E a gente vê isso concretamente no nosso dia, ó, aumentando a população de rua, aumentando a fome, aumentando as ocupações da luta por moradia, porque as pessoas não conseguem pagar o aluguel e comprar comida ao mesmo tempo. Esse cenário precisa ser transformado e ele só pode ser mudado radicalmente, porque a nossa burguesia tem um lado delas, e esse projeto que o Bolsonaro toca também interessa a eles, e eles querem impor isso dentro dos governos de conciliação de classe e deixar a migalha para nós. Agora, para a gente construir um projeto de massas que vai transformar radicalmente essa sociedade, a gente precisa ter definido 2 coisas muito claras. Primeiro, pelo que a gente luta. E para lutar, a gente precisa estar de cabeça erguida. Todo mundo sabe isso. A primeira lição, inclusive, de qualquer arte marcial, no boxe, você tem que estar olhando para o seu adversário. E a gente não faz ninguém erguer a cabeça lutando por migalha, lutando por esmola, por precariedade, só para reduzir um pouco a condição de vida. A gente só ergue a cabeça das pessoas quando a gente luta por aquilo que dá dignidade para todos e todas. Não uma situação mais ou menos de miséria, mais ou menos de pobreza. E o segundo elemento é saber contra quem a gente luta. A gente não luta sozinho. E por isso não dá para, num processo eleitoral no Brasil que tem 2 turnos, a gente já chegar no primeiro com o rabo preso com a burguesia, com o rabo preso com a direita que aprovou todas essas medidas que hoje nos sacrificam. A gente precisa nos diferenciar. Por mais que a gente precise em alguns momentos golpear junto com o Bolsonaro, precisa ficar bem claro, bem definido no debate público, no cenário político, que a gente marcha separado, que o nosso projeto vai muito além das urnas. Vai nas ruas, nas mobilizações, foi o 11 de agosto e tem que ser o 7 de setembro. A gente não pode recuar quando o fascismo avança. As ruas devem ser o nosso espaço de luta. O espaço da burguesia é levar a gente para os gabinetes, é nos cooptar. As ruas têm que ser nossas. Esse movimento de extrema-direita que flerta com o fascismo não pode tomar as ruas do nosso país. Como disse o Marighella, nós não temos tempo de ter medo. Se a gente recua agora, vai ser muito mais difícil ir às ruas depois. E vocês que são vários estudantes, mas a gente também tem lideranças populares aqui de comunidades, tem que ter claro que não é só a luta nas ruas, porque para a gente massificar as ruas, isso precisa ser construído cotidianamente nos nossos espaços de moradia, de trabalho, de estudo, de cultura, de lazer. A gente precisa construir junto com as pessoas, com a nossa classe, criar vínculos, demonstrar a importância dessa luta. Por isso se faz urgente vocês se mobilizarem e construírem também centros acadêmicos, DCEs, associações de pós-graduando, as associações de bairro, as ocupações, os sindicatos. Isso é urgente, isso é para ontem, isso é uma tarefa histórica da nossa geração. Se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós, porque interessa ao nosso adversário, interessa à burguesia que nós não nos mobilizemos, que nós não nos organizemos, que nós não ganhamos consciência da nossa realidade, de que a gente só está nessa situação precária porque eles estão ganhando muito
com a nossa superexploração, com a nossa opressão e com a nossa humilhação em todos os espaços. Acho que esse é o primeiro ponto, da derrota do bolsonarismo, mas também da derrota de um programa, de um projeto que é da burguesia. E não adianta mudar o gestor do Estado para administrar o mesmo processo, separando a questão social como uma crise social do que é o cerne da economia política, onde está o centro da nossa exploração. E o segundo ponto, já que eu sou candidato ao governo de São Paulo, a gente tem uma tarefa urgente aqui, que é derrotar o legado de 28 anos do PSDB. E não é se aliando a tucanos históricos ou aliados históricos do tucanato nesse cenário, mas fazendo um debate programático. E de novo, insistindo, a gente tem que ter muito claro que a eleição no Brasil tem 2 turnos. Querem promover uma americanização das eleições no Brasil. Querendo jogar a ideia de que já tem que se resolver tudo no primeiro turno, que não é hora de debater projeto, que não é hora de debater programa, que a gente tem que ir com menos pior, que está acima de tudo derrotar Bolsonaro, derrotar o Rodrigo Garcia aqui em São Paulo. Esse é sempre o discurso e não é de hoje. O projeto, o programa a gente deixa para depois. Agora são as eleições, a disputa é outra. Isso é inaceitável, a gente tem que começar agora. A nossa classe trabalhadora, ela é massacrada no cotidiano com jornadas extensas de trabalho, com demora, com transporte lento, insuficiente para chegar aos seus locais de trabalho, então perde muitas horas do seu dia e no cenário geral tem pouco tempo para debater e fazer política. Nas eleições, como isso está tomando os noticiários, como isso está no dia a dia, como as pessoas têm que decidir, é um momento que mais setores da classe trabalhadora que não debatem política no seu cotidiano passam a fazer, e a gente tem que entrar nesse momento fazendo um debate qualificado, um debate programático, esse de chamar, vamos mudar tudo que está aí, não vamos só fazer uma mudança de quem vai gerir esse capitalismo que para nós representa a miséria, a exploração, a humilhação e a opressão. Então a gente precisa mudar radicalmente esse cenário. E em São Paulo isso é muito forte. São Paulo, como a burguesia paulista gosta de dizer, como a locomotiva do país, se foi locomotiva foi no projeto neoliberal. São 28 anos de governos do PSDB e vocês sentem muito isso aqui na pele, dentro da universidade, esse processo de precarização, de sucateamento, de cortes de investimento. Isso desde o acesso, em que se ampliou as vagas, mas se diminuiu a qualidade aqui dentro, em que a gente conseguiu avançar com as lutas da juventude trabalhadora, do movimento negro, do movimento LGBT, para que tivessem cotas, mas a gente deixou de debater na esquerda brasileira que o vestibular ele é só um funil que escancara a falta de vagas na universidade pública. A gente tem que pautar o fim do vestibular, tem que ter vaga na universidade para todo mundo que quiser estudar aqui dentro. Para isso... por exemplo, representaram uma situação de redução do número de professores, enquanto quase dobrou o número de alunos em 25 anos. Em 1995, o PSDB assume o governo do Estado com Mário Covas e Alckmin de vice. Tinha mais professores em 1995, somados às 3 estaduais paulistas, USP, Unesp e Unicamp, do que tinha em 2020. Se a gente pega os funcionários técnico-administrativos, eram ainda menos. E a situação dos salários, das condições de trabalho são ainda mais precárias. Combinado, essa precarização, esse desmonte, com a ampliação das vagas para a juventude trabalhadora, representa que a juventude trabalhadora, negra, LGBT, acessou mais a universidade, mas uma universidade mais precária do que anos lá atrás. Isso precisa ser mudado. Quando a gente trata do cenário da pós-graduação, a Raquel está aqui, que é secretária-geral da NPG, né? Esse processo de reduzir o número de professores e o número de funcionários técnico-administrativos sobrecarrega os pós-graduandos e as pós-graduandas, que vão substituir os professores na aula, na correção de trabalho, no acompanhamento das turmas, não tem mais o técnico de laboratório, o técnico de campo, e é todo para ser feito um trabalho de pós-graduando que, quando recebe bolsa, uma bolsa que não tem ajuste há 9 anos, faz isso sem ter direito à insalubridade, sem contribuir para a Previdência, sem ter direito a 13º, sem ter nenhum direito trabalhista. É só uma bolsa. Isso é a expressão da precarização do trabalho que se dá em todos os espaços. Não é diferente dentro da universidade. O neoliberalismo tem como um dos seus polos essa precarização do trabalho, assim como o desinvestimento público. E as universidades não escapam a isso. Então, se a gente quer falar de mais investimento
público nas universidades estaduais paulistas e na Universidade Brasileira de uma maneira geral, a gente não pode se aliar aos caras que promoveram esses ataques. Esse é um ponto inicial para a gente começar o nosso pensamento. A gente tem que entender essas diferenças. E isso se dá aqui dentro com muita clareza também nas políticas de permanência estudantil. São poucas vagas hoje na moradia. Os restaurantes universitários estão extremamente precarizados. A maior parte deles terceirizados. E aí eu vou citar aqui 2 exemplos. O primeiro, estava até conversando com o Gui, eu estive recentemente na Unicamp. Lá é quarteirizado, né? Porque é terceirizado pela FUNCAMP, que é a fundação da Unicamp. E demitiram recentemente 300 trabalhadoras do bandejão lá, na troca de contrato para poder recontratar outras com salário mais rebaixados, para não ter a garantia de direito com os anos que elas trabalharam lá dentro. Então isso é precarização do trabalho e precarização da permanência estudantil. E o segundo exemplo é da universidade onde eu me formei, que é a ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura, o campus de agricultura aqui da USP, em que o restaurante universitário já é terceirizado, e nessa troca de contratos ficaram meses sem ter alimentação para os alunos. A moradia estudantil lá ergueu uma faixa enorme no prédio da moradia, que é bem de frente para uma das principais avenidas da cidade, falando: estamos passando fome. E essa é uma representação, né, a escola de agricultura, que deveria garantir o mínimo, né, como alimentação para quem está lá dentro estudando, não conseguia garantir. Isso é uma representação também do que é o agronegócio no nosso país, que bate recordes de lucro, de produção e de exportação, mas não alimenta o povo brasileiro, não alimenta o povo paulista, porque eles se apropriam das nossas riquezas, da riqueza do nosso solo, da diversidade, da biodiversidade, mas ao mesmo tempo promovendo um amplo processo de desmatamento, de poluição das águas, dos rios, dos nossos próprios alimentos com agrotóxicos, uma superexploração do trabalho, são recordistas em casos de situação de trabalho escravo no país, é o próprio agronegócio, e não garantem o alimento da nossa mesa, preferem vender em dólar aquilo que se produz e expandem culturas que não vão para a mesa dos brasileiros e brasileiras, que são insumos industriais, que são as culturas que mais crescem no nosso país, que é eucalipto, soja, milho e cana-de-açúcar. A comida mesmo não chega na nossa mesa, está reduzindo a área de plantio de arroz e feijão, que é o básico, que é tradicional na nossa cultura alimentar e faz falta para muita gente na nossa cultura. E a carne, que aí os frigoríficos, e aí tanto de porco, de frango e de boi, tem crescido largamente, ampliando seus lucros, são os maiores monopólios do mundo nesse setor. Aumentaram muito a exportação e aumentou o preço interno, porque para eles é a mesma coisa se está vendendo para a Europa, se está vendendo para a Ásia, se está vendendo para os Estados Unidos ou se está vendendo aqui. Pouco importa. Esse governo promoveu uma política ultraliberal que intensificou isso. Então, durante a pandemia, em 2020, a gente tinha 19 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome, mais da metade da nossa população em insegurança alimentar. Em 2022, o número das pessoas em situação de fome chegou a 33 milhões de brasileiros e brasileiras. Passou pela primeira vez na história a média mundial. E aí eu gosto de colocar esse elemento porque a conciliação de classes também não resolveu esse problema. Não erradicou a fome no país. Fala que os governos do PT tiraram o país do mapa da fome. Mas tirar do mapa da fome é só manter... Faltam 2 minutos só? É só manter abaixo de 5% da população com fome. E quando saiu do mapa da fome, tinha 4,3% dos brasileiros e brasileiras nessa situação. Ou seja, entre 8 e 9 milhões de pessoas, foi nos anos de 2013 e 2014. Vocês consideram aceitável ter 8 a 9 milhões de pessoas em situação de fome no nosso país? Um país de dimensão continental, um país que quer ser o celeiro do mundo? Não, não é aceitável. E a gente só vai mudar esse quadro se a gente fizer um enfrentamento ao agronegócio, se a gente pautar uma reforma agrária popular, que democratize o acesso à terra, que garanta a produção de alimentos a partir de uma empresa pública estatal e alimento saudável, produzindo muita inovação ecológica, trazendo a universidade, os institutos de pesquisa no estado de São Paulo para produzir essas tecnologias, e isso significa emprego para vocês. Você vai citar só a situação do agronegócio, mas isso serve para todas as áreas, porque o desmonte de privatizações que foram promovidos pelas políticas neoliberais desmontaram essa capacidade do Estado intervir na economia, e a burguesia brasileira ela só está interessada em promover uma farra financeira aqui e fazer do Brasil um grande fazendão. Isso produz muito pouco emprego de ponta, isso produz muito pouca capacidade de produção de ciência e tecnologia no nosso país. Para mudar esse quadro, a gente precisa enfrentá-los. E para ter um resultado aqui na ponta,
para que todo mundo na universidade tenha alimentação de qualidade, para que nos bairros tenham restaurantes populares que sirvam 3 refeições diárias a baixo custo, inclusive para poder socializar esse trabalho de reprodução que fica a cargo das mulheres, que não é pago e que é uma das expressões objetivas do machismo e do patriarcado na nossa sociedade. Então, para mudar esses quadros, a gente precisa de políticas concretas que mexam na ferida da burguesia, que se aproveita do machismo e do patriarcado para reproduzir a nossa força de trabalho com baixíssimo custo. Isso precisa ser enfrentado, não dá para ficar assim. Eu vou pedir 2 minutos para poder falar uma outra situação, que é isso do emprego. A juventude hoje em São Paulo é a que mais sofre com desemprego. Os jovens não negros são 29% desempregados. A juventude negra e o corte racial ele é inescapável em todos os dados estatísticos do nosso país, que tem uma formação escravista. 34% está desempregado. E o Estado burguês paulista, o que reserva para essa juventude? O extermínio da população negra com uma política de guerra às drogas e de violência policial e o encarceramento em massa. A gente tem a maior população carcerária do país. Só de presos provisórios que não tiveram julgamento são 100 mil e a maioria é de jovens negros. A maioria absoluta são de negros, jovens e adultos. Isso é um absurdo, isso precisa ser enfrentado. A gente precisa retomar um processo que reative os nossos institutos de pesquisa, que reabra os concursos públicos. Só na educação, a gente está aqui falando, né, numa área das sociais e da filosofia, não tem concurso público para a rede estadual de ensino desde 2013. Isso é um absurdo e precisa ser mudado, radicalmente. Os institutos de pesquisa no estado de São Paulo, que poderiam permitir muitas vagas de emprego para quem tem o ensino superior, tem 57% das suas vagas ociosas para técnicos e cientistas. Esse é o emprego que não chega para a juventude, que foi boicotado pelo Estado, que não abre o concurso público. Essa situação precisa ser modificada. E por fim, todas essas políticas a gente só faz se andar lado a lado com a mobilização e a organização popular, com a construção do poder para o povo, com experiências de poder popular em todos esses processos, com greves, com ocupações, com mobilizações. É na experiência prática que a nossa classe vai aprender a dirigir econômica e politicamente a nossa sociedade. Porque só quando esse poder estiver na mão de todos e todos, na maioria trabalhadora da população, é que a gente vai mudar esse quadro radicalmente. E para finalizar, eu gosto muito de citar o Dom L. Alguém aqui gosta de Dom L? Levanta a mão aí. Que ele fala que lutar do lado errado é já perder a guerra. Do lado certo a gente vence mesmo quando perde, e quando vence, vence 2 vezes. Porque se a gente entra para lutar com um programa que é da burguesia ou de rabo preso com eles, a gente já entrou derrotado. Se a gente entra debatendo um programa, definindo quem a gente está enfrentando, a gente perde de primeira, a gente está ganhando experiência. Já é uma vitória para nós, a gente está avançando na organização popular. Porque quando a gente ganhar, não vai ser só para fazer política de migalha, vai ser para pôr abaixo esse Estado burguês, construir o poder popular e dar dignidade para a vida de todos e todas, que é o que a gente precisa. Tá maluco. Bom demais. Trabalhador paulista, estamos com você. Colombo comunista pro governo GSP. Trabalhador paulista,